Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre o incrível folclore brasileiro e seus diversos personagens vivos e não vivos. Por isso, Fique um pouco e escute. azedou o leite, as galinhas estão nervosas, o rabo do cavalo está cheio de nós, a comida estragou, sumiu alguma coisa de dentro de casa e ninguém consegue achar, a louça quebrou sem ninguém sequer pôr a mão nela, viu um redemoinho forte daqueles que espantam todas as folhas do quintal? É o Saci Pererê, claro, considerado um dos personagens mais conhecidos e queridos do folclore brasileiro. Esse negrinho de uma perna só tem tantas histórias quantas se conseguem contar. São tantas as histórias que um de nossos maiores escritores, Monteiro Lobato, resolveu reuni-las no livro O Saci Pererê, resultado de um inquérito de 1918, fruto de uma grande pesquisa de opinião sobre aquele que é tido como o mais brasileiro de todos os contos folclóricos. Naquela época, o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial e Lobato louvava a figura do Saci Pererê como alguém que tinha vindo para aliviar-nos do pesadelo. E ele escreve: por várias semanas alvorotaste meio mundo, ó inferno maroto, o desviaste a nossa atenção para quadro mais ameno que o trucidar dos povos, bendito sejas. E a partir de então, o nosso escritor, autor das aventuras que se passam no sítio do Pica-Pau Amarelo, popularizou o Saci Pererê de tal maneira que até hoje não há quem não conheça e não saiba contar pelo menos uma história de suas travessuras. Vejam só como Lobato descreve o esperto negrinho por meio de Tio Bernabé, um de seus personagens favoritos. E ele escreve: o Saci é um diabinho de uma perna só, que anda solto pelo mundo, armando reinações de toda sorte. Azeda o leite, quebra pontas das agulhas, esconde as tesourinhas de unha, embaraça os novelos de lã, faz o dedal das costureiras cair nos buracos, bota moscas na sopa, queima o feijão que está no fogo, gora os ovos das ninhadas. Quando encontra um prego, vira ele de ponta para ripa para que espete o pé do primeiro que passa. Tudo que numa casa acontece de ruim é sempre arte do Saci. Não contente com isso, também atormenta os cachorros, atropela as galinhas e persegue os cavalos no pasto, chupando o sangue deles. O Saci não faz maldade grande, mas não há maldade pequenina que não faça. O folclorista Luiz da Câmara Cascudo, em Geografia dos Mitos Brasileiros de 1947, também nota a importância de Lobato para a enorme fama do Saci, onde ele escreve: quando se fala no Saci Pererê, sabe-se do inquérito que Monteiro Lobato dirigiu e que resultados extensos denunciou para a existência fantástica do duende negrinho. Porém, para alguns, este duende é mais do que fantástico e sua existência é de fato indiscutível. É o caso da Sociedade dos Observadores de Saci, a SOSACI, que também admite a relevância do trabalho de Lobato. E eles escrevem: em suas histórias, Lobato conta que os sacis nasceram em sacizeiros, taquarussus que ficam na parte mais espessa das florestas. Ficam 7 anos dentro dos gomos antes de poderem sair, e depois vivem no mundo por 77 anos. Depois viram cogumelos venenosos ou orelhas de pau. Nos taquarussus, eles se escondem durante o dia, já que o sol é seu maior inimigo. Segundo as próprias palavras do Saci para Pedrinho no livro de Lobato, eles não precisam aprender nada, pois já nascem sabendo tudo o que precisam.
Às vezes, são apresentados como possuindo furos no centro da palma das mãos. A figura do Saci Pererê aparece no Brasil no final do século XVIII e se popularizou no século XIX, época em que seu nome era escrito com a letra Y, Saci Pererê. Dizem que vem do Tupi-Guarani, Saci, quer dizer olho mau, olho doente, e perereg, saltitante. No Dicionário de Vocábulos Brasileiros de 1889, o nome do personagem é grafado como Saci, Saci Perê e Saci Sererê. Mas também há registros em outras obras de Saci Taterê e Saci Sacerê. Na verdade, a figura do Saci Pererê tem ramificações em muitos lugares. Talvez por isso seu nome mude tanto. Fora do Brasil, encontramos o Iaci Iaterê, que é o Saci Pererê do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, sendo que sua figura pode ser relacionada também com o kobold alemão, com o curilo da Bretanha, com o troll escandinavo e até mesmo com os elfos. Em Portugal, é bem conhecido como Fradinho da Mão Furada, característica que o nosso Saci Pererê mantém por aqui. Ainda é aparentado com o mito português pesadelo, que para nós é a pisadeira, que também possui as mãos furadas. Há registros que citam apenas dois tipos de Saci Pererê, o Saci Ave e o Saci Negrinho, que foi o que se tornou mais popular no Brasil. Por isso, não é nada simples falar dele. Tamanha a quantidade de informação sobre o danado. Dizem que o Saci Ave se parecem com o anu branco, um pássaro de bico vermelho. Quando chamado de sem fim, é identificado como uma ave demoníaca que faz maldades pelas estradas e engana os viajantes, mudando as notas de seu canto para que percam o rumo. Também a peitica ou a Maria Jaedia e o Matinta Pereira, que são tidos como tipos de saci-ave. Fato é que ele é tão travesso quanto o negrinho de uma perna só. Em muitos lugares contam que o Saci Pererê, quando perseguido, vira um passarinho, dá risada desse feito e deixa todo mundo admirado com sua esperteza. O Saci Pererê que nós conhecemos tem diversas características que se popularizaram, mas elas variam conforme a região. Na maioria, trata-se de um negrinho, que anda com uma perna só. Há algumas raras lendas que contam que ele teria duas pernas, que aparece nu. Em alguns lugares contam que veste uma blusa vermelha, mas isso também não é muito comum. Sem pelos, já que outros dizem que é bem peludo. Mágica e fuma um cachimbo. Em alguns lugares ele aparece sem esse apetrecho, além de soltar fumaças pelos olhos. Em cada uma das mãos possui só 3 dedos e no centro delas há um furo. Quando quer, solta um assovio longo e fino e fica invisível. O folclorista Alceu Maynard Araújo, no primeiro volume de Folclore Nacional de 1964, apresenta 3 tipos de saci. E ele escreve: conhecemos 3 espécies de saci: trique, sassura e pererê. O saci mais encontrado por aqui é o Saci Pererê. É um negrinho de uma perna só, capuz vermelho na cabeça e que, segundo alguns, usa cachimbo, mas eu nunca vi. É comum ouvir-se no mato um trique. Isso é sinal que por ali deve estar um saci trique. Ele não é maldoso, gosta só de fazer certas brincadeiras, como por exemplo, amarrar o rabo de animais. O sassura é negrinho de olhos vermelhos. O trique é moreninho e com a perna só. O pererê é pretinho que, quando quer esconder-se, vira um corrupinho de vento e desaparece no espaço. Além desses, o folclorista José Ribeiro, em Brasil no Folclore de 1970, ainda apresenta outros, como o Saci do Poá, que, como a mula sem cabeça, bota fogo pelas ventas. Também temos o Saci Teterê,
que é sedutor de moças e anda passando uma brasa de um furo de uma mão para a outra. Também o Saci Tataré, que usa camisa, tem cor de formiga e não tem espora. O Saci Saceré, que usa calça de algodão e entra na água sem molhar. É treloso, irrita os garimpeiros e apadrinha casamentos. Também o beira-mar, que lança fogo pela boca, e para o sertanejo é um preto baixo e gordo, com dentes brancos e perfeitos, que usa um bastão e não pula. Haja Saci. O sonho de qualquer pessoa é pegar o Saci Pererê. Dizem que quem conseguir roubar a sua carapuça terá riqueza sem fim. Ele ajuda a encontrar qualquer coisa perdida se estiver de bom humor. E se for amarrado, tanto acha o que estiver perdido, como também dá tesouros a quem o amarrar. Mas como fazer para agarrar esse negrinho esperto? Espera-se o rodamuinho em que o Saci Pererê está, e então joga-se uma peneira em cima dele. Mas essa peneira tem que ser invertida e trançada em forma de cruz. Pronto, ele está preso, e só poderá ser solto se fizer o que a pessoa que o capturou mandar. Outra possibilidade é jogar um garfo no rodamuinho. Se o garfo pegar no Saci Pererê e tirar sangue, ele estará preso. Também se pode pegar uma palha tirada de um rodamuinho e dar-lhe 3 nós, prendendo-o no pé da mesa. Com esse mesmo tipo de artifício, pode-se tentar fazer com que ele encontre algum objeto perdido. Enquanto ele não achar o objeto, não se desatam os nós. Ele logo faz a pessoa encontrar o que perdeu, porque fica com vontade de fazer xixi. Se um rosário bento ou um terço de capim for atirado no rodamuinho, ele também ficará preso. Pode-se mantê-lo numa garrafa. Se lhe arrancarem o capuz, ele ficará maluquinho e fará qualquer coisa para tê-lo de volta. Se o Saci Pererê estiver na cozinha e a pessoa quiser prendê-lo, é só dar uma machadada no chão e olhar para o sol, deixando o machado ali fincado na terra. Quem deu a machadada deve fazer o sinal da cruz e voltar para a cozinha sem olhar para trás. Se a pessoa quiser manter o Saci Pererê longe, deve chamar 3 vezes pela Virgem Maria, pois ele tem horror a essa entidade. Pode rezar o credo e também fazer o sinal da cruz e expor um santinho bento. Nunca mais o danado vai voltar ali. As diabruras do Saci Pererê são infinitas e criativas. Em Minas Gerais, por exemplo, não se faz rosca doce ou biscoito de sexta-feira para sábado, pois Saci Pererê só anda de sexta-feira à noite. Ele costuma azedar essas iguarias. Lá também acreditam que ele carrega para a mata bem distante as crianças que são muito desobedientes e manhosas, que arruína ninhadas, queima balões e faz o milho da pipoca virar perua. Há quem diga que ele é especialista em causar dor de barriga em quem come comidas muito gostosas e em judiar de quem não quiser dar fumo de corda para seu cachimbo. Personagem inesquecível, ele está sempre presente na nossa literatura de diversas maneiras, inclusive numa das obras mais respeitadas da nossa tradição literária, Os Sertões, de 1902, de Euclides da Cunha. Sobre ele diz o autor: os sacis diabólicos de barrete vermelho à cabeça, assaltando o viandante retardatário, nas noites aziagas das sexta-feiras. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça: primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. Em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre os novos contos para ouvir. Também
Não se esquece, me segue nas minhas redes sociais para que vocês possam ficar sabendo sobre os próximos contos que eu estou preparando para liberar. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.